Bom, meus irmãos, paz e graça, que Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam bem. Nesse dia nós vamos estudar o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a seguir, quando acontece uma batalha entre Davi e o filisteu, homem de grande estatura. E nós vamos nos basear na batalha espiritual, que é o tema que nós temos estudado durante esses dias. E peço que os irmãos abram a sua Bíblia. Talvez você esteja num local onde possa abrir, talvez não. Se você não tem o exemplar da Bíblia em mãos, você pode abrir a Bíblia JFA, né, João Ferreira de Almeida. Aí no seu celular é aquela vermelhinha. Eu estou usando a tradução aqui parecidíssima, então não se preocupe, não vai ter muita dificuldade. Eu estou usando a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma tradução já que nós temos há muito tempo, tradicional, revista, corrigida e atualizada. Então, o texto vai ser bem parecido com a sua. Se você tem uma Bíblia Dake, por exemplo, se você tem uma Bíblia aí King James, você vai ter alguma dificuldade para compreender. A Dake, a King James, umas novas Bíblias que estão surgindo agora, como a Bíblia da Mulher, por exemplo, Bíblia do Pregador Eficaz, e esse monte de Bíblia que surge dia após dia. Algumas dessas você terá dificuldade para compreender o texto, porque muda muito o sentido do texto uma frase. Mas se você está usando, por exemplo, a edição de promessas de João Ferreira de Almeida, ou qualquer uma outra que tenha João Ferreira de Almeida, principalmente as da CPAD, vão te ajudar muito. Mas se você está usando da casa publicadora da Sociedade Bíblica Brasileira, já fica um pouco mais difícil. Então, com o seu exemplar bíblico na mão, vamos ler o texto de 1 Samuel 17. Primeiro, lembre-se que é macho. Então não é primeira, é primeiro. Primeira é só quando são cartas. Por exemplo, carta de Paulo aos Coríntios. Aí é primeira a Coríntios, segunda a Coríntios. Segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto. Então, seria primeira a Corinto e segunda a Coríntio. Na sua tela tem aí um gráficozinho que eu fiz para você ir acompanhando. Talvez você esteja pelo seu celular ou pelo YouTube aí na sua televisão. Já fica mais fácil você compreender. Você tem os pontos aí. Eu listei 15 pontos aqui do nosso aprendizado. Tenho certeza que será de muita valia para o seu dia a dia. Não só para o estudo que nós estamos fazendo hoje, mas para os dias que se seguirão. Você pode salvar este áudio, este vídeo, e você pode também printar sua tela aí ou copiar, né? Hoje você pode abrir a câmera do seu Google no seu celular e você pode transformar isso aí em PDF. Eu vou disponibilizar aqui no grupo esse esboço pequeno para aqueles que já são alunos. Para os que não são ainda, você vai ficar somente com o vídeo mesmo. Mas tem essa opção de você printar a tela, copiar e colar, e você pode usar isso como esboço na hora de você pregar ou nos estudos do dia a dia. Leitura do texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a seguir. O livro de Samuel, ele é um livro anônimo, ninguém sabe quem escreveu. Alguns pensam que foi Samuel, mas não é porque tem o nome de Samuel que foi ele que escreveu. É contando a história desse juiz chamado Samuel. Então, ele leva o nome de Samuel justamente por isso, porque está contando a história de Samuel e, consequentemente, de tudo o que acontece ao seu redor. Então,
no capítulo 17 diz: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam do outro monte, da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Bom, primeiro você vê que os filisteus quem se ajuntaram primeiro para vir para a guerra. E eles se ajuntaram, congregaram-se em Socó. Congregar quer dizer isso, ajuntar-se, né? Ajuntar-se por um propósito. Eles se ajuntaram em Socó, que está em Judá. Observe qual é a cidade que eles estão. E eles acamparam ali entre um termo e outro, na divisa, né? na divisa do município, na divisa daquela região. Mas Saul fez diferente. Saul e os homens de Israel se juntaram no Vale do Carvalho. Quer dizer, uns se ajuntaram em cima e outros se ajuntaram embaixo, né? Saul, por exemplo, se juntou embaixo, mais embaixo, e o exército filisteu se ajuntou mais em cima, para ter a vantagem, né, da espia, a vantagem de olhar por cima, de cima para baixo. Bom, é assim justamente que o inimigo ele trabalha, né? Ele menospreza. Então, aqui diz no versículo número 3 que os filisteus estavam da banda de lá e os israelitas estavam da banda de cá. E no meio entre uns e outros estava o vale. Bom, esse vale aqui é justamente aquele espaço de terra que normalmente passa as estradas, arenosa. Alguns deles têm rios, né? Você vai ver isso no Salmo de número 121, quando Davi diz: eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quer dizer, para que ele olhe para os montes, ele precisa estar no vale, que é no meio entre um monte e outro, entre uma montanha e outra. E é nesse vale aqui onde Saul vai congregar o seu povo, vai ajuntar, vai fazer a junção. Só que eles não estão no centro do vale, mas eles estão do lado do vale. E quando ultrapassar o vale do outro lado, quem estão lá? Os filisteus. Então o que que eles fazem? Eles fazem as trincheiras, né? Ao fazer essas trincheiras, eles se separam em fileiras, né? Você vai ver quando o Jessé envia o Davi para levar o alimento para os seus irmãos. Você percebe que as fileiras eram grandes, porque tem chefes de 1000, né? Então era muita gente. Existiam os chefes de 100, que são chamados de centurião, né? Já no tempo romano. E aqui existiam os chefes de 1000, quer dizer, uma pessoa governava até 1000 soldados. E estes que aqui estão do lado de Saul, por assim dizer, eles estão enfrentando os filisteus, né? Enfrentando este povo de Gate, esse povo que eram descendentes dos gigantes. E o que acontece é que, enquanto eles estão em ordem de batalha, né, a batalha por enquanto, a guerra por enquanto, é somente de conversa. Eles estão apenas conversando. Eles não estão lutando ainda. A luta deles por enquanto é psicológica, nas ameaças, um ameaçando o outro. E o inimigo é especialista em fazer isso, em ameaça. O nosso inimigo, nosso adversário, o inimigo da nossa alma, ele tem prazer em fazer isso, ele tem alegria em fazer isso, em fazer com que a pessoa desestabilize a sua mente,
né? Se preocupe tanto com a guerra que já entre na guerra desestabilizado na sua mente, né? Você vai ver, por exemplo, aqui no versículo número 4 que a Bíblia não chama Golias de gigante, né? Aparece algumas vezes em algumas Bíblias a epígrafe gigante, gigante Golias e tal, mas você não vê a Bíblia por si só chamando ele de gigante. Bom, isso não quer dizer que ele não fosse descendente, mas que ele já não é mais considerado um gigante, né? Não é comum mais ver um gigante na terra, é incomum, né? Os gigantes foram destruídos há muitos e muitos tempos, mas sobrou ainda esse resquício, ainda sobrou esses inimigos que descendem, que têm praticamente uma estatura parecida com os gigantes. É como se dissesse, nós somos portugueses, né, por descendência, mas nenhum de nós aqui nasceu em Portugal, mas nós somos descendentes de portugueses. Isso não quer dizer que nós sejamos portugueses, né? Assim como também Golias e os seus 5 irmãos que ele tinha são descendentes de gigantes, mas a Bíblia não chama os mais de gigantes, mas filisteus de Gate, quer dizer, a região onde existiam os gigantes, é de lá que eles saíram. Bom, então, neste versículo número 4, os irmãos vão ver que ele tem 2,85 metros de altura, né? Um côvado tem cerca de 45 centímetros. Um côvado é a medida que vai entre o punho da pessoa e o cotovelo da pessoa, e normalmente era medido pelo rei, né? Media o cotovelo do rei, e ali daria, por exemplo, se o braço de um fosse maior do que o outro, não importava. O que era um côvado? Um côvado era a medida entre o punho do rei e o cotovelo dele, né? Por exemplo, a medida pés, né? Aqui para nós são metros. Lá nos Estados Unidos eles medem por pés, né? E de onde surgiu essa tradição de medir pés? Eram os pés do rei. 1.000 pés, 2.000 pés, 3.000 pés. Era medido pelo pé daquele que dirigia a nação, dirigia o país. Então, só para os irmãos compreenderem um pouco essa questão dos côvados, ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Se você contar, você vai perceber que cerca de 2,85 metros de altura. Esse cidadão era da altura de uma laje dessa, por exemplo, da sua casa, do chão até o forro, você vai ter aí entre 2,80 e 3 metros. Ele era mais ou menos este tamanho aí. Quer dizer, não é tão excepcional assim, né? Vai ver um jogador de basquete com 2 metros de altura, 2,10, 2,20, né? Jogadores até de futebol já tiveram grandiosos assim. Por exemplo, um goleiro que ele tem 2,20, 2,30 de altura. Não é uma coisa tão assombrosa ao ponto de alguém sofrer de terror por ver aquele cidadão. A questão é que a estratégia do inimigo é que ele é guerreiro, é grande, é maior do que todos os homens que se conhecem, e ele também tem a estratégia de desestabilizar a mente da pessoa. E ele não convida todos para lutar com ele, mas ele convida um homem só. Quer dizer, ele tem vantagem sobre todos os homens, já que ele parece ser 2, né? Se você contar aqui, por exemplo, uma pessoa que tem 1,45 metros de altura, ele já tem o dobro dessa pessoa, né? Uma pessoa que tem 1,5 metro, quer dizer, seria uma pessoa bem baixinha, mas ele já teria quase o dobro da altura. Então, para uma pessoa desse tamanho, tratando-se de um jovem, Davi, franzino, ruivo, né, ainda saindo da adolescência, entrando na juventude, para ele é uma coisa muito enorme, né? E se fosse para lutar todos contra todos, ainda bem, mas o inimigo ele convida um por um. Quer dizer, o objetivo do inimigo é fazer com que alguém daqueles ali saia de perto, né?
do ajuntamento, da congregação. Observe a palavra congregar. Ele quer desestabilizar, arrancar alguém do meio da congregação. Aí fica muito mais fácil, né? É aquela pessoa que se entedia com o evangelho, se decepciona com as pessoas, né? Esquecem de adorar a Cristo, decepciona com as pessoas e são conduzidas a sair daquele lugar pelos convites do inimigo, né? Não, eu vou vencer, eu vou sair daqui, eu não preciso de ninguém. E ela acaba virando uma pessoa desigrejada, né? Esse termo meio estranho, mas o termo é esse mesmo. E ela, fora do ambiente da congregação, é uma presa fácil para qualquer inimigo. Não precisa ser de grande estatura. Por quê? Porque ela já está só, isolada do meio dos outros. Não tem quem a defenda. Então, é bom ficar ligado nisso. Se você se decepcionou com um grupo de pessoas, lembre-se que Jesus não te decepcionou em momento nenhum. Você continue lutando e com certeza o Espírito Santo te conduzirá a um lugar, a um ajuntamento, onde as pessoas pensem parecido com você e todos tenham um objetivo igual. Então, esse filisteu, que tinha aí 2,85 de altura, mais ou menos, ele trazia, versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Observe que no versículo 5 nos mostra que a primeira coisa que aparece para demonstrar o inimigo é que ele traz sobre a cabeça um capacete. O inimigo vem protegido e às vezes o cristão não quer se proteger, não quer se preparar, mas o inimigo vem protegido primeiro aqui para se defender. A primeira coisa que aparece aqui não é uma espada mostrando, mas um capacete. Trazia um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas. Essa couraça aqui de escamas é representando o Deus dele, né? Os irmãos vão ver daqui a pouco quando ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Essas escamas aqui é justamente a adoração ao deus Dagon, né? Dagon é o deus das águas, né? De onde também é uma raiz da tipologia grega para Poseidon. E algumas entidades satânicas se apossam disso desde muitas gerações. Os homens sentem um desejo por adorar a natureza e o inimigo das nossas almas, ele acaba, como é que se diz, se apossando desse desejo do homem de adoração nefasta à natureza e acaba criando os mitos, as entidades satânicas em cima daquilo. E justamente os demônios, eles agem nesses ambientes, né? Por exemplo, por que que as pessoas que vão fazer mal para alguém, uma bruxaria, elas têm que ir nas matas virgens, elas têm que ir nas beiras dos rios onde ninguém nunca foi, onde ninguém nunca se banhou? Por que que a maioria trabalha com a questão da virgindade, né? Da deturpação da natureza, da mudança sexual? Tudo isso é uma tipologia satânica aí, e com certeza o inimigo acaba agindo através dessas brechas. E esse Golias, ele vem com a couraça, né, de escamas, representando Dagon. Dagon, a imagem de Dagon, se você der uma pesquisada na internet, você vai ver que ele é um homem, que o corpo dele é de peixe e a cabeça de homem. Às vezes aparece o contrário, às vezes aparece ele sendo a cabeça de peixe e o corpo de homem, né? Quer dizer, a inversão de valores, a inversão do que é certo e do que é errado, a introdução do homem à natureza, o controle do homem. Quer dizer, esse Deus, entre aspas, antigo, chamado Dagon,
ele por si só é só imagem, escultura e fundição e tal, mas por trás dele existe a crença, né, das pessoas de que ele é o Deus da fertilidade, é o Deus que fazia chover e fazia também, trazia o outono, trazia a primavera, trazia o plantio, a colheita. Ele não era um Deus ruim, por assim dizer. Era o Deus que transformava, que mudava, né, que geria os montes e os vales. E é justamente no monte e no vale onde eles estão agora lutando. Então quem vem para representar ali a Dagon é Golias. E justamente é aí onde entra a questão de que Davi explica para ele: olha, eu sei porque é que você vem aqui. Você vem com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? O Deus a quem tu tem afrontado. Essa afronta vem disto aqui, quer dizer, se Deus permite que Dagon vença, né? Que tipo de Deus seria, né? Ele não vem representando a si só, ele vem representando todos os seus deuses. E ele vem representando Dagon. Dagon é o esposo, né, de Astarote, que é uma deusa, que é tida como a deusa da beleza, né? Seria mais ou menos a Afrodite, ou a deusa das matas virgens, né? Aí você já vê aquela tipologia de Iemanjá, de Orixá, essas coisas todas que o inimigo vem sempre copiando e colando e nunca muda. Controle da natureza, controle dos animais, controle do sistema terrestre, controle do mundo. Tudo isto é ele que quer implantar. E muda-se os nomes, mas a forma de trabalhar do inimigo ainda continua sendo a mesma. Então, de onde aí surge, por exemplo, Baal? Baal é filho de Dagon. E qual é a questão de Baal? Baal ele já aceita sacrifícios humanos. Baal já aceita sacrifício de crianças, quer dizer, ele induzia, quer dizer, não era uma imagem só falando. Não era só uma imagem, nenhuma imagem chegou para alguém e disse assim: olha, mate uma criança para mim. Não. A exigência do culto satânico a Baal era que as crianças deveriam ser sacrificadas como eram sacrificadas a Moloque, porque sacrificando o primogênito a Baal, teria colheita, teria, como é que se diz, primavera, teria segmento dos benefícios da natureza. Agora imagine que situação é uma mãe pegar o seu filho primogênito, em vez de apresentar no templo a Deus, ela ir sacrificar aquele filho a Baal, a Azera, a Astarote, a Moloque, né? E todos esses outros deuses. Mas os deuses principais aqui dos filisteus de Gate é que eram justamente Dagon, Baal, Astarote e Azera, que é justamente essa questão de idolatria, ela passa a seguir para dentro de Israel depois da morte de Davi, porque Salomão acabou casando com muita gente dessas regiões e trouxe novamente esses deuses, mas não só trouxe para dentro de Israel, como também ele criou no templo imagens desses deuses. Observe que certa vez, aqui no livro de Samuel, no início, os irmãos vão ver, né, quando a arca do Senhor, ela dá um passeio, né? Ela é enviada é carregada pelos inimigos, levada depois de vencer a guerra contra Israel. E eles justamente carregam esta arca, e por onde a arca passa, a arca leva tumores, a arca leva pragas, a arca leva doenças, malefícios à população, porque a arca representava, a arca não era a presença, mas representava a aliança de Deus com o povo. Não é que a presença de Deus estava na arca, mas aquela arca só poderia ser símbolo de aliança com Israel. Então ninguém poderia dizer que tinha aliança com Deus, porque a aliança que Deus tinha com Israel era de que um dia
pudesse nascer o Messias. Então nada poderia ser contaminado. Justamente não poderia ser contaminado os elementos que existem na arca, né? Que é a tampa do propiciatório. Ninguém dos inimigos poderia tocar, porque a tampa representa o sacrifício de Jesus, que é na tampa que Deus se apresentava. Você vai ver isso em Samuel, você vai ver isso em Deuteronômio, quando Deus cria o tabernáculo, que o sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeiro 7 vezes sobre a tampa do propiciatório, e a nuvem da glória de Deus descia sobre a tampa. Então ninguém poderia abrir aquilo ali, ninguém poderia tocar no maná que estava escondido, ninguém poderia tocar nos potes de ouro, nas pedras, na tábua da lei e nem na vara de Arão. Então, certa vez introduzem esta arca dentro do templo pagão de Dagon, e quando acorda-se pela manhã, o que acontece? A imagem de Dagon está destruída. Justamente a presença de Deus desce sobre a tampa do propiciatório naquele ambiente, e Deus faz questão de mostrar que aquela imagem não é só uma imagem, né? Para alguns que estão me escutando nessa hora, que acham que a imagem de escultura e fundição não é só para lembrar alguém, é só para lembrar um santo. Vou dobrar meus joelhos aqui. Só que aquela pessoa que foi-se embora para a glória, ela não está ali para receber aquele culto. Tampouco a Bíblia nunca mandou ninguém fazer imagem, tá? Ninguém, muito pelo contrário, sempre condena a idolatria, por assim dizer. E o que acontece quando o homem começa a divinizar essas imagens? Quem se aposta dela é o espírito imundo, e o espírito imundo vai induzir as pessoas através daquela imagem para tomar o controle psicológico, físico e espiritual do ambiente. Então, se não fosse algo espiritual, por que Deus quereria destruir a imagem de Dagon, né? Porque lá na frente, quando Deus chama Gideão, e a primeira coisa que Deus fala para Gideão é destruir os altares, né? Destruir os bosques que eram feitos para holocaustos para o diabo, né? Para aquelas entidades satânicas. Por que o nome de Gideão é conhecido como Jerubaal? Justamente porque o homem que quebrou as estátuas de Baal, né? Você vai ver isso em Juízes 19, quando as pessoas vão atrás do pai de Gideão e diz: olha, Gideão, olha, meu velho, é o seguinte, nós viemos aqui saber por que seu filho saiu quebrando as imagens de escultura e fundição. E ele diz assim: não, mas tem certeza que foi meu filho? Sim, só ele é contra Baal aqui. Agora coloca ele para fora, porque nós queremos dar uma surra nele. E o pai dele diz assim: não, vocês acabaram de perder um seguidor, porque se Baal não é Deus para resolver seus próprios problemas, precisa que alguém os defenda. Então eu não posso servir um Deus desse, né? Você vê a ironia do pai, né? Quer dizer, não é um Deus? Por que precisa de alguém para defender? O nosso Deus é diferente, né? O nosso Deus, ele de ninguém é zombado, e de Deus ninguém zomba. Se não pagar aqui neste mundo, nesse tempo, com certeza no dia de se encontrar com ele no juízo final, há de pagar cada centavo. Então, essa imagem de escultura e fundição que era trazida, né, pelos ímpios para as guerras, né, eles levavam normalmente as imagens, eles carregavam no peito essas imagens, os escudos deles eram desenhados os deuses deles, as bandeiras dos seus países eram os desenhos dos deuses os quais eles seguiam. Tanto é que Davi, ele cria a estrela, né, de Israel, representando o Messias, né, apontando para o Messias, que é a resplandecente estrela da manhã. Então, no próximo texto diz o seguinte, que ele trazia grevas de bronze por cima de seus pés e escudo de bronze de seus ombros. Versículo 6 do capítulo 17. Perceba que ele tem dois escudos. O inimigo vem com dois escudos. À frente dele vem o escudeiro, versículo 7. E no versículo 6 diz que nos seus ombros ele vem trazendo o escudo de bronze.
Ele tem dois escudos. Um que ele se protege por si só. E outro que o escudeiro, que é uma pessoa que vai carregando o escudo à frente, né? Observe que o inimigo ele vem com tudo. Ele não vem brincando, irmão. Não brinque de ser cristão, porque o inimigo ele não brinca. Ele vem totalmente preparado. Versículo número 8. Parou e clamou as campinas ou as campainhas de Israel e disse: para que saireis a ordem de batalha? Para que vocês vão sair em ordem de batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Quer dizer, para que vocês vão se matar? Por que nós precisamos se matar nessa guerra? Eu tenho a solução. E qual é a solução? Escolher entre vós um homem que desça a mim. Percebeu? Escolha um aí de vocês e venha. Ele não quer uma luta coletiva, porque ele sabe que no coletivo ele perde. Porque Deus separou Israel para ser vencedor. E mesmo que Saul não seja aquele exemplo de rei, mas por amor à palavra de Deus que prometeu que Israel não seria desamparado nunca se eles permanecessem fiéis. E nesse tempo o povo ainda está fiel a Deus, está servindo a Deus. O problema aqui todo está no reinado, né? Eles escolheram um rei para si, mas depois, por não ouvirem Deus, descobriram que o rei é um usurpador. É só aquele que quer usurpar, né? Então, escolhei entre vós um homem que desça a mim. Versículo 9 ele diz: se ele puder pelejar comigo e me ferir, quem deles vai conseguir? O cara tem 3 metros de altura praticamente, quer dizer, ele está chamando a vantagem para si. Ele está falando ali, olha, escolha uma pessoa e desça, porque é vantagem para vocês. Escolher um é melhor. Escolher um e mandar aqui lutar comigo do que todo mundo morrer. Quer dizer, aparentemente é uma solução. Se ele pelejar comigo e me ferir, olha a proposta do inimigo: seremos vossos servos. Quer dizer, vocês não vão ganhar só a guerra. Nós vamos servir a vocês. Pois se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. O desejo do inimigo não é só fazer com que a pessoa perca a guerra, a batalha, mas fazer também com que a pessoa, após sair do meio, sair do rebanho, afastar-se da congregação, ele fazer também com que aquela pessoa o sirva, seja seu escravo por natureza. Olha que a proposta do inimigo é essa: se vocês vencerem, nós vamos servir vocês, mas se nós vencermos, vocês nos servirão. A proposta do inimigo é escravizar o povo de Deus. Meu irmão, tome muito cuidado, porque se o inimigo conseguir lhe derrubar, vencer esta batalha que você está passando, pode ser que você não consiga mais voltar à presença de Deus. Tome cuidado. Permaneça firme com Cristo. Não deixe o inimigo lhe retirar do meio dos seus. Porque se ele lhe fizer tombar, tu serás escravo dele. E uma vez escravo do inimigo, você vai sofrer muito. Até o dia em que voltasse para Deus de novo e pedir misericórdia, e Deus intervir com a graça para você voltar para a casa dele, demora muito. Versículo 10: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Bom, quem que não ia temer diante de um cidadão desse? Porque a proposta dele não é qualquer coisa, não. A proposta aqui é que o acordo é esse: quem vencer receberá a nação inteira como escravo do inimigo. Que se vocês me vencerem, nós seremos. Não é ele será escravo só dentro de casa. Todos os filisteus serão escravos. E se Israel perder, todo Israel será escravo.
é um contraponto à promessa de Deus, quando Deus diz a Abraão: tua descendência será peregrina em terra estranha, servirão por tantos e tantos tempos, mas depois nunca mais servirão a ninguém, serão livres, serão libertos, a idolatria acabará, serão um povo forte, grandioso, numeroso, a tua descendência será tão numerosa que ninguém poderá contar. Aqui agora o inimigo desafia ao ponto de dizer que basta uma pessoa representar para que ele, perdendo, seja toda a nação escravo. Olha o perigo que é isto aqui. Isso é uma coisa tenebrosa, porque o inimigo não quer, observe, ele quer afastar um do rebanho, da congregação, mas o objetivo dele não é pegar só um, é através daquele que se afastou do rebanho, através daquela perda, ele possa adentrar em toda a congregação e fazer todos de escravo. E qual seria o motivo, o problema, o problemático? Quem teria criado tudo aquilo? Aquele que se dispôs a lutar contra o inimigo sem estar preparado. Então, o desafio para toda a congregação é que através daquela brecha dada, ele quer prender todos quanto estiveram envolvidos naquela batalha. E isso é um cuidado que a igreja, por assim dizer, as denominações precisam ter. Porque se o inimigo pega um e aquela pessoa está ferida, corre-se o risco de muitas pessoas irem juntas também, ladeira abaixo, porque aquela pessoa se afastou, desviou ou foi derrubada pelo inimigo. Deve-se tomar muito cuidado. Então você vê que até o versículo número 11, nós vemos aqui o inimigo desafiando. São 11 versículos aqui desafiadores. E é dedicado aqui, neste livro de Samuel, esses 17 versículos, a nos contar esta história, este desafio grandioso que o inimigo ele tenta contra o povo de Deus. Bom, qual é o resultado então disto aqui? A questão aqui aparece então agora 10 versículos dedicados a uma história que parece que não tem nada a ver com aquela que nós estamos expondo aqui. Parece que o que vem a seguir não tem nexo nenhum, não tem conectividade, não tem conexão nenhuma, mas na verdade tem conexão. No versículo 12 nos diz o seguinte, espero que os irmãos estejam acompanhando a leitura, né? Lembre-se que você precisa acompanhar a sua leitura. A palavra de Deus, ela só tem eficácia se você ler. Se você não ler, você está só bebendo água da fonte dos outros. Você precisa ler, examinar, meditar, aplicar em sua vida. Versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá. Veja só. Eles estão em Judá, em Socó. A guerra está acontecendo em Socó. E Davi é de Belém. É na mesma região, só que em locais diferentes. Cujo nome era Jessé. O homem efrateu de Belém de Judá se chama Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Quer dizer, Jessé já é velho. E nesses dias de Saul, ele teve 8 filhos. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Esses que no capítulo de número 16 foram aqueles em que Samuel olhou
e disse: esse aqui está diante de Deus ungido. Esses três que Deus rejeitou para o cargo de ser rei, futuramente, é lógico. Esses três que Deus rejeitou para o cargo de ser rei, se alistaram para a guerra. Bom, eles foram rejeitados como rei, mas eles se alistaram para a guerra. O versículo de número 14 diz: e Davi era o menor, quer dizer, é filho, mas era o menor. E esses três maiores seguiram a Saul. Davi não poderia seguir porque, com certeza, era muito moço ainda. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegou-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para os teus irmãos uma efa deste grão tostado e 10 pães, e corre, e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. E estando Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho pelejando contra os filisteus, Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Olha, Davi é o menor da casa, é chamado pelo pai dele, Jessé. Diz: olha, tu vai à guerra, lá na peleja, em Socó. Não é longe, é perto, não é muito distante. Quando você chegar lá, você vai levar esse grão tostado para os seus irmãos, para que eles possam fazer pães quando terminar. E você vai levar esses pães aqui, 10 pães, e você vai levar para os seus irmãos. Mas para que você chegue lá, você tem que pagar uma propina ao chefe de 1000. E como eu sei que ele gosta de queijo, então vai enviar para ele esses 10 queijos de leite aqui. Olha como é a situação. Para que ele pudesse ver os 3 irmãos, ele precisava pagar um incentivo, o faz-me rir, a propina ao chefe de 1000, para que pudesse ver os seus irmãos. Acontece que Davi, ele tem 2 empregos. Davi, ele foi convidado para tocar harpa quando o espírito imundo se apossou de Saul. No capítulo 16, versículo número 14, Deus permite que Saul seja atormentado pelo espírito imundo. Por quê? Porque ele perdeu o espírito de Deus, e o espírito de Deus agora está sobre Davi, se tratando de que o espírito de Deus não habitava em todos os corpos, ele passa a habitar em todos os corações e corpos depois da ressurreição de Cristo. Aquele que aceita Cristo como Salvador recebe o poder de ser filho. Logo então o Espírito de Deus começa a habitar com ele depois da confissão de fé, depois de mudar de vida. O Espírito de Deus começa a habitar, mas isso depois da ressurreição. Já visto, Jesus disse: se eu não for, ele não vem. Quer dizer, o outro Consolador, E agora o Espírito de Deus se apossa de Davi, está sobre Davi. E o que acontece é que sobre Saul está o espírito imundo. E quando fizer a pesquisa ao redor para saber quem poderia tocar harpa para acalmar os ânimos, acalentar o ego de Saul, expulsar o espírito imundo, descobriram-se que esse Davi, filho de Jessé, o belemita, ele era uma pessoa que sabia tocar, um homem sisudo de palavras, um jovem sincero, e Deus era com ele. Então Saul convoca Davi para morar no palácio com ele, só que Davi não mora no palácio com ele porque Davi tem outras ocupações, ajuda o pai. Ele ajuda o pai. E o que acontece é que quando Davi trabalha na casa de Saul, toca a harpa, ele vai embora e vai cuidar das ovelhas do pai. E de manhã cedo ele deixa as ovelhas com o empregado,
né? E volta. Ele vai e volta. Vai de manhã e vem de tarde. Vai de manhã e vem de tarde. Bate o cartão no palácio, por assim dizer, né? Figura de linguagem. Toca a harpa dele e depois ele vai embora para casa. E coincide que durante esses 40 dias, toda vez que Davi chega para tocar a harpa, o inimigo não está lá. E toda vez que Davi sai para ir embora, né, apacentar suas ovelhas, o inimigo também não está lá. Mas nesse dia aqui, Davi chega justamente na hora em que eles estão com a batalha formada, fileira contra fileira. Eles estão decididos. Eles não escutaram a voz do inimigo. Isso é louvável em Saul. Não escutaram a voz do inimigo de achar algo fácil. Mas eles se armaram e a coisa que era na base da demagogia, da democracia, né? Agora estendeu-se para a área do vias de fato. Eles vão lutar realmente. E quando Davi vem chegando, né, para entregar os pães aos irmãos, o grão tostado e o queijo ao chefe de mil, o chefe de mil não está mais ali. O chefe de mil agora já está no meio da peleja. Os carros já estão saindo. Não tem mais como ele falar com o chefe de mil. Então ele chega, deixa a bagagem lá no almoxarifado, né, com o chefe da bagagem, e corre até a peleja. Não dá para entregar nada para os irmãos. Ele corre porque ele precisa saber como os irmãos estão, para que ele possa dar uma resposta ao pai que lhe enviou. Então você que fica reclamando porque faz tudo, não sei o que e tal. Davi tem 2 empregos, meu irmão. Davi tem 2 empregos e o pai ainda arrumou esse trabalho para ele de entregar pão e queijo na guerra. Então, versículo 23. Aqui agora começa a nossa questão. Estando ele ainda falando com eles, quer dizer, conversando com os irmãos para saber como é que está, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro. Perceba que não diz que era gigante, né? Cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. As palavras são aquelas mesmas de afronta que nós lemos nos primeiros 11 versículos da leitura. Porém, todos os homens de Israel, vindo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Os homens corriam de medo do cidadão, né? Pela proposta que ele estava fazendo. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Você está observando aquele cidadão ali que subiu? Pois ele subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam nele, dizendo que farão aquele que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? É, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará um homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui e aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: e que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Desviou-se dele para o outro lado e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras de Davi, ouvindo as palavras que Davi tinha falado, as anunciaram a Saul, e Saul mandou em busca dele. Observe que Davi chega, conversa com os irmãos, e enquanto ele está conversando com os irmãos, sabendo como é que está, se está tudo bem, o inimigo, o filisteu, ele lança novamente o desafio. Só que agora Davi escuta. E quando ele escuta, termina de escutar, para ele tanto faz como tanto fez. É uma peleja, é uma guerra.
uma luta de grandes ali, por assim dizer, são exércitos um contra o outro, ele sabe o que é uma guerra. Mas quando ele escuta dizer que existe um prêmio para a pessoa que individualmente matar aquele filisteu, quando ele descobre que existe um prêmio pela cabeça do filisteu e de que se alguém o vencer, esta pessoa receberá recompensa por aquilo, aí ele se dispõe, aí ele se ajusta, se arruma, se anima e ele pede 3 confirmações. Para dizer, o que vão fazer com a pessoa que tirar a afronta diante de Israel? Quem é esse circunciso filisteu para enfrentar os exércitos do Deus vivo? E essa palavra aqui, exércitos do Deus vivo, não está falando só do exército de Israel. Observe, não está falando do exército de Israel, mas os exércitos do Deus vivo. E Davi já está convidando aqui o reino espiritual para a peleja. Quais são os 3 exércitos do Deus vivo? Os homens, os anjos e a natureza. No Egito, Deus usou a natureza, exército de Deus. Nos céus, Deus usa os anjos, exército de Deus. E na terra, aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus, constitui-se exército de Deus. Então quando Davi explica, olha, quem é este? Quem é esse aí para afrontar os exércitos do Deus vivo? E quando Eliabe fica sabendo que Davi está perguntando a um e a outro, tentando entender a situação, aí ele já diz, olha, eu sei o que, é que você veio fazer aqui. Você deixou aquelas ovelhas com quem? Aquelas poucas ovelhas. Menospreza Davi. Só que Davi não está aí para dar ouvidos para quem não acredita nos sonhos dele, nos projetos dele. Davi se vira para o outro lado e vai embora. Isso que nós devemos fazer quando alguém vier nos afrontar. É virar o outro lado. Não é dar o rosto para bater de novo. É virar-se e sair de perto. Talvez você que está me escutando agora ou me assistindo, você precise sair de perto de alguns, de alguém, de algum meio, de algum grupo, de alguma rede social. O que é que te puxa para baixo? Talvez você, não, mas é irmão, sim, beleza, é irmão, mas até onde é seu irmão? Até levar para o campo para matar? Caim também era irmão de Abel. Vai ser irmãos como os irmãos de Jesus que tentou matar ele? Como os irmãos de José? Talvez você precise ficar só. E o fato de você ser só não quer dizer que Deus não esteja contigo. Então é hora de ponderar isso aí, de pensar, raciocinar. Bom, peraí, será que se eu estiver sozinho, eu não vou vencer melhor? Eu não terei mais coragem? Né? E não terei mais força de vontade do que eu escutando isto aqui todos os dias? Nós precisamos encontrar nossa independência espiritual e mental. Tem pessoas que não fazem nada sozinhos, só fazem se tiverem grupo. Se pedir conselho a 1.500 pessoas, meu filho, pare com isso. Coloque um projeto espiritual no seu coração. Siga o plano de Deus para a sua vida, o plano da salvação dele. Crie seus projetos, trace a sua meta divina, de vida. Coloque Cristo no meio delas e siga. E não importa quem diga que não. Se Cristo estiver no centro da sua vida, não interessa que A ou B diga. Pode ser Eliabe, Abinadab, Samar, Samuel, o cão, o diabo, não importa. O importante é que o Espírito de Deus está lhe conduzindo. Essa é a importância. Então ele se vira para o lado e pergunta, e pergunta, e pergunta. E por 3 vezes, claro, né? Confirmação. A palavra de um só não é verdadeira, mas a palavra de segundo já é verdadeira. E 3 já são testemunhas. Então quando perguntaram a Jesus, por exemplo, como é que você faz isso? Nós não vimos ninguém dizer que tu é o Cristo.
Ele diz, bom, eu não posso falar de mim só porque a palavra de um só não é verdadeira, mas e se eu disser que eu e o Pai somos um? E que ele habita em mim? E que o Filho veio do Pai e está no Pai. Veio do céu e está no céu. Ele veio do céu e está no céu ao mesmo tempo. E ele ainda explica que quando o Espírito de Deus vier, o Espírito Santo vier, ele virá os três e morará dentro de um só. Então o testemunho dos três são verdadeiros. Porque um cordão de 3 dobras não se rompe tão fácil. Então, as testemunhas, elas dizem que quem matar aquele homem, aquele incircunciso, receberá com certeza um prêmio muito grande. Então, na sua tela tem aí como enfrentar o inimigo. Primeiro ponto: conhecer o prêmio. Ah, meu irmão, se alguém lhe disse que essa luta toda não tem objetivo nenhum, que não haverá prêmio no final, talvez a pessoa tenha se equivocado. Eu não estou lhe prometendo que será como Davi, que receberão esses prêmios, enriquecerão e tal e tal. Não, eu estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que todas as lutas e batalhas que Deus nos proporciona, coloca na nossa frente, elas têm um objetivo maior e haverá uma recompensa no final. Jesus disse isso. Eis que cedo venho, não é vou, é venho. Se ele está aqui. Eis que cedo venho, e na minha frente vem o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. No processo do arrebatamento da igreja, Jesus vem e na frente dele, primeiro ponto, depois do arrebatamento já haverá a recompensa, o galardão, o pagamento, né? Galardão na verdade não é pagamento, porque pagamento parece que nós merecemos alguma coisa, mas galardão ali é uma gratificação, é a alegria de que alguém recebe por serviços prestados e dá aquela gratificação. Pagar, Cristo já pagou na cruz do Calvário, mas como Deus é tão bom e onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele sobeja, ele dá sempre a mais, como no deserto, onde ele multiplica os pães e os peixes, cada um come de acordo com o que deseja comer. Então conhece o prêmio. Primeiro ponto, conhecer o prêmio. Esse é o primeiro ponto de Davi. Ele vai conhecer o que é que recebe, porque eu não vou lutar à toa. Se eu for lutar, eu tenho que saber por que é que eu estou lutando. Você sabe por que você está lutando? Ah, é tanta luta, é tanta prova, é tanto isso, tanto aquilo. Mas você sabe o objetivo de Deus por trás de tudo isso? Você precisa conhecer, meu filho. Por onde você vai? O que você está fazendo hoje? Onde é que vai dar todo esse esforço seu? Você precisa conhecer. Você precisa saber disto. Você não pode ser um banda voô, você não pode ser um à toa no evangelho. Você precisa ser alguém que conhece o plano de Deus para a sua vida. Se você não conhece o plano de Deus para a sua vida, quem conhece? Quem é que conhece? Quando a pessoa não conhece o plano de Deus para a sua vida, ele fica levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer inspiração errônea, levada por qualquer profecia. Um dia ele recebe uma profecia, diz uma coisa, outro dia ele recebe uma profetada que lhe diz outra, e ele não sabe o que fazer com tudo aquilo, porque tudo ele acha que é Deus. E quando você pergunta, meu filho, você quer ser o que da vida? Ele não sabe. Você quer ser o que no evangelho? Ele não sabe. O que vier veio, o que der deu. Não é o que der deu, meu filho. Determinando tu alguma coisa no teu coração, ser-te afirme, e a luz de Deus brilhará em seus caminhos. Não é isso que diz o livro de Jó? O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo o fará. Deleita-te também no Senhor. O que é que ele fará? Qualquer coisa? Concederá o desejo do teu coração. Você tem que ter um desejo, você tem que ter uma vontade, você precisa ter uma motivação. Levantar-se hoje aí, dizer: Senhor, aqui está o meu caderno escrito com os meus planos e projetos. Eu preciso que o Senhor haja assim, 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 assim. Algumas coisas ele vai dizer que não.
Algumas coisas ele vai deixar de lado, vai rejeitar, vai dizer, não, não é por aí que eu quero. Mas muitas daquelas coisas que você registrou ali nos papéis estarão no centro da atenção de Deus. É assim que mapeia uma vida espiritual. Você precisa ter o mapa da sua vida. Você não pode ser um perdido, um torto, um qualquer um. Você tem que ser como Davi. Davi sabe quem ele é jovem ainda, mas ele sabe o que ele é. Em Joel capítulo 2, Joel disse que nos últimos dias os jovens eles teriam visões. Os jovens de hoje parece que estão perdidos, não sabem o que quer, não tem visão, não aponta para frente, não olha para frente. Os velhos, porque já passou-se muita coisa na sua vida, mas ainda dá tempo, sonharão sonhos. Quer dizer, não podem viver só do passado, mas eles precisam ter algo a mais para se apegar. Os filhos e filhas profetizarão, quer dizer, como eles ainda estão no meio entre isso, não é mais jovem, ainda não é velho, mas está no meio, está vivendo profeticamente, profetizando bênção na vida, profetizando, dizendo, não, eu quero isso aqui, eu vou conseguir isso aqui. É assim que tem que viver no Evangelho. Então Davi vai conhecer o prêmio. E Eliabe sabe qual é o prêmio, Abinadab sabe qual é o prêmio, Samar sabe qual é o prêmio. Eles estão diante do prêmio, mas eles não têm coragem de lutar pelo prêmio. Então o que eles vão fazer? Tentar abater aquele que quer alguma coisa. Não seja um Eliabe. Não seja um Eliabe na vida dos seus irmãos. Se você vir que o projeto do irmão é errado, é errôneo, não é de Deus, incentive de outra forma, ajude-o apontando para ele o norte, mas não desmotive o sonho de ninguém. Se o sonho daquela pessoa não está se enquadrando na palavra de Deus, você tem por obrigação de mostrar-lhe a verdade na Bíblia, mas não de apagar a chama de alguém. Não desmotive, incentive, ajude. Diga, não, meu filho, eu sei que você tem seus defeitos, seus erros, mas Deus é contigo e você vai conseguir chegar até o final. É assim que se faz, não como Eliabe. Mas você deixou as ovelhas com quem? Quer dizer, você é um irresponsável. O seu trabalho é cuidar de ovelha e você está aqui no nosso trabalho. Quer dizer, ele sabe a competência que Davi tem. Davi não tem estatura para ser um guerreiro ainda, mas ele sabe que Davi, quando ele começa uma coisa, ele não para enquanto ele chegar no final. Enquanto ele não chegar no final, ele não para, ele não desiste. Ele vai em busca do prêmio. Então Davi já está perguntando, eu vou entrar nessa guerra, mas como eu vou entrar? Qual será a minha motivação para eu vencer? Glória a Deus. Qual é a sua motivação, irmão, para você vencer? O que é que tem lhe feito acordar todas as manhãs e correr para cima e desbravar e vencer essas lutas no seu trabalho, na escola, na faculdade, no ambiente? Talvez você esteja até desempregado, mas o que é que faz você acordar pela manhã e dizer, hoje eu vou conseguir, hoje eu vou vencer? Você tem que ter uma motivação, você tem que ter um espelho. E com certeza nossa maior motivação é o prêmio. Prêmio diário, prêmio semanal, prêmio mensal. O trabalhador ele trabalha já esperando o salário do mês que vem. O cristão, quando ele luta uma peleja, ele já espera o resultado da vitória. Então o primeiro ponto é conhecer o prêmio. Segundo, saber de que lado ele está. Terceiro, motivação. Quarto, recompensa. E por último, vamos conhecer o inimigo. Os primeiros 4 pontos que eu coloquei aqui na sua tela é que você precisa se conhecer primeiro. Saber os seus limites, as suas metas, saber o que lhe motiva, o que lhe rege, o que lhe ensina, o que lhe coloca para cima, o que faz com que você progrida, não regrida. Aquele incentivo, aquele fio da meada, aquela alegria que pulsa no seu peito, aquela graça que desce naquele momento para você enfrentar a luta. Você tem que saber de onde vem isto
Que momento vem isso? Isso tem que ser antes de você enfrentar a peleja. Porque se você entrar na peleja desmotivado, meu filho, você não vai vencer nada. Um time de futebol que entra num campo já pensando em perder, é melhor ele nem entrar. É melhor ele tomar WO, deixar o inimigo vencer por si só. Nós não somos derrotados, nós nascemos para ser vencedores. E Cristo nos fez mais do que vencedores. Então, versículo número 32 é o ponto inicial desse estudo de hoje. Primeira sequência que nós temos é se dispor contra o inimigo. Está aí na sua tela. Pontos principais. Listei 15. O primeiro diz: se dispor contra o inimigo. Versículo 32. Eu sei que você já leu esta passagem, por isso que eu estou dando pinceladas. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Versículo 32. Dispor contra o inimigo. Ele já sabe quem é o inimigo, mas ele está motivado pelo prêmio. Ele sabe que Deus está com ele. E agora ele já conhece como o inimigo trabalha. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço e ele homem de guerra desde a mocidade. Quer dizer, o Saul, em vez de ajudar Davi, motivá-lo, ele começa a enaltecer o tamanho do inimigo. Não, porque não vai conseguir, porque é muito grande, porque fulano não conseguiu, Beltrano não conseguiu, porque ele é melhor que você. Literalmente, Saul rebaixa Davi e diz que o inimigo é maior que ele, mais forte que ele, mais isso que ele, mais aquilo que ele. Bom, mas e daí, meu filho? A questão não é ser mais forte, é mais fraco, é quem está conosco. Lembra de Geazi? Quando ele sai e diz: meu Senhor, tem tanta gente rodeando, cercando, e vamos morrer, e isso e aquilo. O profeta vai e ora e diz: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele enxergue. Quando Geazi sai, que olha uma comitiva de anjos muito maiores e mais fortes do que o exército inimigo. E o profeta olha para ele e diz: meu filho, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Quer dizer, o mundo físico pode até ter muita gente a desfavor nosso, mas no mundo espiritual, nesta batalha grandiosa espiritual, existe um Deus que disponibiliza sua comitiva espiritual para pelejar por nós, para nos ajudar nesta peleja. Então disse Davi a Saul, versículo 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, ou um urso, e tomavam ovelha do rebanho, e eu saía após ele, feria, livrava da sua boca, e levantando-se contra mim, eu lançava limão na barba, feria e matava. Assim farei, assim feri o teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Novamente ele aperta a mesma tecla, exércitos do Deus vivo. Aqui ele está incluindo, lógico, o exército de Israel. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Parece simples, né? Mas você observa aqui no versículo de número 34 e 35, Davi, né? É o ponto 2 que tem na sua tela aí. Ele vai reconhecer quem lhe deu as vitórias anteriores. Porque o filisteu vencia por si só anteriormente, mas Davi não vencia por si só anteriormente. Davi tem alguém lutando junto com ele, ao ponto dele dizer que enquanto ele está trabalhando no outro serviço, que é apacentar as ovelhas do pai, ele por vezes vinha um urso ou um leão para matar a ovelha, para arrebatar a ovelha do meio. Observe o mesmo sistema que o inimigo filisteu quer fazer com Davi, arrebatá-lo do meio
né? No caso aqui, ele lança o desafio: quem quiser vir me enfrentar, saia do meio e venha. Ele faz a mesma coisa que um urso e um leão faz, que é chegar lá, arrebatar a ovelha do meio do pastor, no meio do rebanho, para matar. Só que em João 10, o Senhor Jesus diz que ele é o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. A função de pastorear é isso, por isso que é a chamada muito árdua. Quando o urso e o leão vêm, aquele cara que fica lá, isso é Jesus quem diz ainda em João 10, o mercenário que recebe o dinheiro, que é o guarda das ovelhas, o cuidador das ovelhas, esse mercenário, ele não vai dar a vida pela ovelha. Quando o lobo vier, ou o urso, ou o leão, qualquer outro inimigo vier, ele vai abandonar as ovelhas porque não são deles, está ali só pelo dinheiro. Mas não é assim com o bom pastor, porque o bom pastor, ele dá a vida. E este modelo de pastoreio de Davi é esse. Ele permite que o inimigo venha. Quando o inimigo toma uma ovelha do rebanho, aí ele vai depois do urso ou do leão. Quando o urso toma ali, que sai correndo, ele vai atrás, ele abre a boca do urso e do leão, ele arranca a ovelha do meio da boca, viva, ferida, mas viva, e ele mata o urso ou o leão. Ó, você viu que Golias tem 2,85 m de altura. Um urso polar chega a 3 metros fácil. Em pé, né? Quando ele fica em pé, ele chega a 3 metros. 2,90 m, 3 metros. Um leão chega facilmente a 2,50 m, 2,60 m. É praticamente a mesma altura que Golias tem. Praticamente a mesma altura. Mesmo tamanho. Então, imagine um urso ou um leão que, depois de morder, a mandíbula dele pesa 500 quilos. E esse menino dizer para Saul: eu ia atrás dele, arrancava ele, pegava pela barba, arrancava a ovelha do meio da boca dele e ainda matava ele. E vou fazer desse mesmo jeito. Quer dizer, surgia-se em Israel essas histórias de que alguém tinha feito isto, matado um urso e um leão. Apareceu morto, arrancado pela barba, pela mandíbula, né? Fala barba aqui, é que abriu a boca e puxou e arrancou e matou. Surgiam essas histórias. E Davi está dizendo que aquela pessoa que fez isto, o protagonista dessa história, foi ele. Então Saul acredita, porque essa história foi verdadeira. Ele não está contando um conto de carochinha, era conhecido das pessoas essa história. E tanto é conhecido que ele diz: não, então se é você, se esta pessoa que fez isso é você, então vai, Deus é contigo. Então o versículo número 36, no ponto 3 que eu coloquei aí, ter certeza da vitória antes de começar a luta. Você precisa dizer assim: eu vou vencer, porque Deus é comigo, antes de chegar lá. Porque o que ele diz é o seguinte, que assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será com esse... Eu vou fazer do mesmo jeito, eu não vou mudar a estratégia. Ele não muda a estratégia, eu também não mudo. Eu vou ferir ele como eu fiz rotineiramente, já faço. Se Davi matou o urso e leão sem ninguém ver, sem incentivo, sem prêmio nenhum, só para levar para casa a ovelha sã e salva, que não era dele, que era do pai, imagine agora cheio de incentivo, cheio de pessoas lhe motivando, cheio de motivações, cheio de prêmio, cheio de recompensa. Como é que ele não vai correr atrás? Aí no versículo 37, é o ponto 4 que nós temos ali: convidar o Senhor para ir para a guerra. Ser você mesmo, independentemente do ambiente. Quando Davi diz assim, no versículo 37, que o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, vai me livrar aqui também. Quer dizer, o Deus que estava comigo lá, naquela situação, é o Deus que está aqui comigo nessa situação hoje. Você tem que sair de casa já pensando isto. No versículo 39 diz, 38, Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze
e vestiu-se de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque eu nunca experimentei. E Davi tirou de si tudo aquilo. A questão não é as armas de Saul, é que Davi nunca tinha experimentado aquilo. Não há problema nenhum em usar as armas ou a armadura de outra pessoa. Tudo que nós temos é emprestado de Deus. Mas a questão é que é novidade para ele. Ele não pode ser cobaia numa guerra. Ele não vai fazer teste agora. Ele precisa continuar sendo ele mesmo. Ele não pode aceitar as armas de Saul porque ele não pode fazer coisa errada para agradar os outros. Ele precisa ser ele mesmo. No ponto 5 que tem na sua tela aí, as armas de batalha você já traz consigo desde a outra luta. Usar as mesmas armas e mudar a estratégia. Use aquilo que Deus te deu. O que está na sua mão. Talvez você esteja procurando algo que vem de longe. Mas e se você tiver de fazer diferente dos outros? Se você tiver que enfrentar este inimigo de acordo com as armas que você já tem, talvez Deus esteja falando com você neste momento de que você já tem o que você precisa para vencer. Motivação, já conhece o prêmio, já sabe que é o inimigo, já sabe a recompensa. Tudo o que você tem está dentro de você, não tem nada fora de você. Talvez você esteja esperando que alguém lhe dê algo novo, mas talvez esse algo novo vá te atrapalhar. E se vai te atrapalhar, não é ele quem tem que dizer não use isto. É você que tem que rejeitar e dizer não, eu não posso usar isto aqui. O Senhor é meu rei, me agrado de ti, é uma ordem dada, eu sei. Mas só que eu nunca experimentei isso. Como é que eu vou andar com esse negócio? Isso é novidade para mim. Cuidado com as novidades. O evangelho hoje, diga-se de passagem, está cheio de novidades. Todo dia as pessoas surgem com a novidade. Uma coisa nova. Uma coisa escandalosa. Uma coisa que... E vão se adaptando a isto sem questionar se é de Deus e se não é de Deus. Este é um problema muito grande dos dias que nós temos vivido. Então cuidado com as novidades, cuidado com essas coisas novas. É melhor você ficar com o que a Bíblia diz do que essas novidades aí. Então Davi tira daquilo de si. É ele que se dispõe, eu vou tirar isso daqui. Não dá para eu andar com isso. Ponto 6. Cajado seu. Cajado é seu. Não aceitar as armas que ainda você não tem estrutura para suportar. Não é tempo de armadura ainda. É tempo de usar o que tem. Você ainda não está preparado para usar o que Saul tem para te dar. Um dia sim, hoje não. Hoje é dia de você usar o que Deus tem para te dar. Você ainda não está pronto para usar toda a armadura completa. Por enquanto você está compondo sua armadura. O cajado é seu. Tá? Não pode usar o que é dos outros. Você tem que usar o que é seu. Versículo 40. Para nós irmos para o encerramento. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando, e o que lhe levava o escudo ia à frente dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Disse mais o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha lá, o Deus dos exércitos de Israel. 2 exércitos diferentes. A quem tens afrontado? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel.
E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Sucedeu que, levantando o seu filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu e combateu, correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra com uma funda e lá atirou e feriu na testa o filisteu, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou sem que tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-la da bainha e matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Bom, olha só. A primeira coisa que Davi faz é tomar o seu cajado na mão. E ele escolhe para si 5 seixos do ribeiro. Aí ele coloca no alforje que ele trazia, né? E que ele vinha trazendo no surrão. Depois ele pegou na sua mão da funda e foi se chegando ao filisteu. E olha só o seu ponto 7 aí. Escolher. Decisão. 5 seixos brancos e duras, maciça, não ocas do ribeiro, que é Cristo. Essas pedras, esses seixos, não pode ser oco, tem que ser uma coisa maciça, uma coisa que seja preenchida. Então a escolha de Davi qual é? Eu não tenho espada, eu não tenho escudo, não tenho nada disso, então eu vou escolher de baixo algo que surpreenda o inimigo. Mas essa decisão precisa ser algo maciço, algo grandioso. É pequeno do ponto de vista físico, mas espiritualmente, os 5 seixos, que são aquelas pedras seixas, brancas, na beira do rio, maciças, seixa é cheia, não é oca, é maciça. E ele tira do ribeiro, é coisa que vem de baixo, raiz, que fala de tempo, de história. É algo que é emprestado. Aí você não vai pegar uma só, você vai pegar várias, levar várias. Está pronto para continuar atacando. Aí não aparece a palavra pedra, né? Não aparece a palavra pedra, aparece seixo, né? No versículo 40. Aí você vê que é posto no alforje, que é o reservatório pequeno, para guardar mantimento, e é uma coisa escondida. E onde é que está escondido? Ponto 8. No surrão. O que é o surrão? É a proteção do alforje. É aquela capanga, que tem um bolso dentro, que o caçador tem, que o pastor de ovelhas tem, que aquela pessoa que vai fazer uma viagem ou que vai fazer um trabalho na roça precisa levar com reservatório, com mantimento. Davi vai pronto para ir, passar o dia e voltar. Então ele está ali com as pedras, com a funda, com o surrão, com o alforje e com o cajado. E a funda é a arma que ficava no meio, atrás dos 2 lanceiros, antes do besteiro e do seteiro. Era uma arma usada para matar sem deixar marcas, mais forte que flechas. Numa guerra, ia-se na frente primeiro o lanceiro, o pessoal que vai com a lança, e no meio depois do lanceiro vinha as pessoas que eram os fundeiros, né? Os fundilários ou os fundiários, eles vinham no meio. Esta profissão de fundeiro, de lançador de funda, era uma coisa maravilhosa, porque só Saul tinha 3.000 canhotos, pessoas que nunca erraram tiro de funda, e essas pedras eram tão acertadas que era mais usado fundas do que lança, porque os fundeiros poderiam ficar em cima das montanhas escondidos, porque pedra não faltava. Mas se alguém tivesse lança, tinha que estar exposto. Se alguém tivesse flecha, tinha que estar exposto. Mas os fundeiros não, os fundeiros eram usados como estratégia.
E a estratégia de Davi justamente é esta. É de que esconder do inimigo todas as suas armas. Ele tem um cajado, ele tem a funda, ele tem 5 pedras, ele tem um alforje, ele tem um surrão. Mas tudo que o inimigo consegue ver é somente o cajado, os paus. Por quê? Porque a arma mais profunda dele, ponto 10, retirar do fundo a arma que vai ser usada. A arma mais profunda dele é a funda. Sentido literal. A coisa que mais é preciosa para ele está escondido abaixo de 4 armas: alforje, surrão, pedra e cajado. Por último, a funda. O inimigo não consegue ver, o inimigo não consegue perceber que o que Davi está preparando para destruir ele está escondido. As suas armas estão escondidas. Algumas pessoas têm o hábito de ir para o monte e ficar postando, ficar comentando, filmando. Não tenho nada contra, cada um com sua vida. Mas eu acho que essa pessoa fazendo isso, ela está apontando de onde é que vai vir o ataque contra o inimigo. Já que o inimigo das nossas almas, ele não é onisciente, onipresente, onipotente, somente Deus é isto. Mas ao passo de que você vai divulgando as armas que você tem, as estratégias que você usa, eu jejuo tanto tempo, eu faço tanto isso, eu faço tanto aquilo, eu estou no monte tantos dias, eu tenho aqui o azeite, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e vai demonstrando por quais meios ele pode vencer o inimigo. Davi é diferente. O inimigo olha para Davi e não consegue ver nada, somente a autoridade, somente o cajado, somente aquilo que costumeiramente ele vem usando numa das profissões dele. Mas você observe que, ponto 11, ele só vai até o inimigo quando já está totalmente armado. E o inimigo vem com tudo, né? No ponto 12, a aparência faz com que o inimigo menospreze. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo Davi. O Davi que estava na casa de Jessé é o mesmo Davi que está no palácio. É o mesmo Davi que está matando os leões e os ursos no meio da malhada. É o mesmo Davi que cuida de ovelha. Davi é o mesmo que toca a harpa. E é isto que faz com que o inimigo não perceba que ele é um guerreiro. Porque ele é um trabalhador comum, uma pessoa comum, um jovem comum, que não tem uma aparência física grandiosa, mas a diferença de Davi está justamente aí, na sua aparência contínua. Continuar sendo o mesmo crente que ele é em qualquer ambiente. É isto que faz com que o inimigo perca a guerra, porque ele não muda. Ele é o mesmo. E é nessa sinceridade dele ser o mesmo, em qualquer outro ambiente que ele é essa diferença que faz com que nesta guerra, nesta peleja, Davi vença. Porque olha o ponto de número 13: jovem, ruivo, gentil, de gentil aspecto. É um jovem que foi menosprezado pela sua aparência física. A aparência do cristão conta muito. Confunde o inimigo ele continuar sendo o mesmo depois de que Eliabe o rejeitou, reclamou com ele, brigou com ele, mas ele não discutiu, ele virou as costas e saiu. O rei olhou para ele, menosprezou e disse: não, você não consegue, você é muito pequeno. Mas ele continua insistindo, porque ele sabe que ele está ali por causa de um prêmio e de que quem separou ele foi Deus. No ponto número 13, ele é de gentil aspecto, quer dizer, nada fez com que ele mudasse o ânimo. Davi continua sendo a mesma pessoa antes do inimigo afrontar e justamente quando o inimigo está afrontando. O inimigo não tem o poder de fazer nós mudarmos. Somente permanecermos firmes com Cristo faz com que nós vençamos o inimigo. Não pode se deixar ser levado pela conversa do inimigo. Haja visto, Saul não diz que Golias é matador desde a meninice. Diz que ele é guerreiro desde a sua mocidade.
Isso quer dizer que o inimigo vai ganhando as batalhas assim, na conversa. Ninguém quer enfrentá-lo e os exércitos são derrotados no medo, no pavor, no terror. Mas Davi não. Davi está acostumado a escutar a conversa fiada de Eliabe. Davi está acostumado a ouvir o rei dizer que não pode. Davi está acostumado a carregar pães para os outros, ser menosprezado, queijo. Davi está acostumado a, por causa de uma ovelha, ter que matar até urso, sem as ovelhas ser dele. Ter que matar leão, escondido de todo mundo e voltar para casa. Davi está acostumado a fazer 2, 3 trabalhos num dia só. Davi é sofredor, é aquela pessoa que corre atrás dos seus sonhos. Então ele não vai parar agora. Ele só vai parar quando o inimigo cair por terra. E Davi explica, olha, você está aí vindo todo armado desse jeito, mas eu já vou logo lhe dizendo, eu não estou sozinho. Eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo a quem você tem afrontado. Você acha que afrontou as pessoas, mas você mexeu com o Todo-Poderoso. Ponto 14 e 15, para nós encerrarmos a aula de hoje, é que o inimigo se gaba e só vê uma arma. Bom, o cajado ou os paus? Qual? As outras foram ocultas por Deus. O inimigo convidou primeiro a batalha espiritual, amaldiçoando Davi pelos seus deuses. Quer dizer, quando Davi se apresenta diante dele, o que é que ele vê em Davi? Só vê os paus. Mas quais paus? Não tem paus. Tudo que tem ali é só um cajado. Deus cegou o entendimento do inimigo para que o inimigo não percebesse a chegada de Davi, a sutileza. O inimigo pensa que Davi vai bater nele com o cajado. Só que Davi tem uma arma escondida debaixo do alforje, do surrão, da funda, né? Nele mesmo, ele tem a arma escondida. O principal de Davi está escondido. O inimigo foi confundido pela simples aparência de Davi, pela forma dele se comportar, por não vir se gabando, porque todo herói quer se gabar, mas Davi vem em busca de um prêmio e ele explica, ainda hoje eu vou vencer você. E ele não diz, eu vou vencer você, eu vou mostrar que eu sou, que eu tenho, que eu posso, não. Mostra para você que Deus é o nosso general de guerra. Sempre Davi colocando Deus em primeiro lugar. Vou mostrar para você que você não afrontou, não foi a mim. E ainda hoje o povo desta congregação saberá que existe um Deus em Israel. Tu está pensando que o Deus de Israel é Dagon? Você está pensando que o Deus de Israel é Iemanjá? É Astarote? É Baal? É Azera? É quem? É Moloque? Não, 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 não. O Deus de Israel é Yahvé. É o Jeová Jireh. É o Jeová Nissi, é a nossa bandeira, né? É o Deus que fala com Israel. É o Todo-Poderoso. Então é nesse nome que Davi vai para cima. E é nesse nome que eu quero convidar você neste momento a ir para cima do inimigo. A não se deixar menosprezar pelo que dizem, pelo que pensam, ou pelo que acham sobre você, ou ser influenciado pelo ambiente. Não se deixe ser influenciado pelo ambiente. Seja você mesmo em qualquer lugar que chegar. E Deus, com certeza, se for sincero de coração, servir a Deus com fidelidade, Ele dará vitória contra este inimigo. Não menospreze o inimigo, mas também não fique gabando ele, exaltando ele. Maior é o Deus que está conosco do que esse incircunciso filisteu. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.